Fala pessoal, vamos começar a nossa aula de número 4. A nossa aula sobre perspectivas enunciativas. Como boa carioca, eu vou falar perspectivas enunciativas, não é? Está no conteúdo programático do edital da UERJ. E tem uns assuntos aqui que são poucos falados. E tem um item que cai muito, que é modalização, tá? É a cara da UERJ. Vamos lá, vem comigo? Redação Luciana Oliveira, aula sobre perspectivas enunciativas. Bora para a aula? Vem comigo! Deixa eu abrir aqui. Deixa eu me encontrar. Achei pelo mouse que é melhor. Achei! O que a gente vai falar nessa aula? Primeira coisa, definir conceitos. Obviamente, você já passou pelo ensino médio, então você deveria saber todo esse conteúdo. E essas aulas deveriam ser apenas de revisão, correto? Mas eu vou aprofundar aqui na explicação. Temos bastante exemplos, temos 9 slides, tá? Eu vou focar em modalização, vou passar rapidamente por quem enuncia, a quem, espaço e tempo, vozes. Teremos uma outra aula, provavelmente só para vozes, tá? E vamos nessa, vamos começar a nossa aula. Então, a minha perspectiva sobre o assunto, ou seja, o meu ponto de vista, a minha visão de mundo, enunciado, enunciar, enunciação, falar, dizer, expor, seja falando ou escrevendo, um texto escrito ou uma conversa, ou uma aula, uma palestra, ok? Então a gente tem aqui, ó, quem enuncia, sujeito que produz o enunciado. Luciana, no livro Dom Casmurro, o Bentinho é o narrador personagem. Ele narra a história em primeira pessoa. Mas ele não produz o enunciado. Quem produz o enunciado aqui é o autor. E no exemplo que eu acabei de dar, com essa letra maravilhosa, seria o titio Machadão. Titio Machado de Assis. Tem dias que eu escrevo melhor com essa caneta, tá? A quem enuncia? Para quem o enunciado é dirigido? Pelas convenções, quem enuncia? Enunciador, locutor, leitor, autor, leitor, locutor com interlocutor, emissor, receptor, né? Então aqui a gente pode brincar da seguinte maneira, com os conceitos, né? Quem enuncia, a gente pode colocar emissor. Quem vai receber a mensagem? Emissor, locutor, peraí, tá? Emissor, locutor, vamos colocar autor do texto também. E aí quem vai receber a mensagem? O receptor. O interlocutor. Minha mão hoje não está muito boa nessa mesinha.
interlocutor. Quando eu amplio mais a tela, eu tenho mais firmeza na mão e a letra sai perfeita. Mas para vocês visualizarem a tela de maneira adequada, interlocutor, essa letra linda. E autor, a gente pode colocar aqui leitor. Deu print? 30 segundos. Essa bagunça aqui que eu fiz. Já entendemos essa parte. Tranquilo, né? Espaço-tempo, você também vê nos elementos da narrativa. Então, não é algo que você estranha, não é um conteúdo que você estranha aqui, não é uma novidade. O contexto físico e temporal em que a comunicação, ou seja, o ato da fala, o ato da escrita, né, a enunciação, o enunciado, seja falado ou escrito, e seja de qualquer tipo, ocorre contexto físico e temporal em que essa comunicação ocorre, que afeta, ou seja, influencia a forma como o enunciado é produzido e interpretado. Eu tenho um exemplo sobre isso, sobre o espaço-tempo, num slide lá na frente, por isso que eu não vou aprofundar agora, tá? Mas, por exemplo, se eu moro e vivo em um ambiente de cultura totalmente diferente da cultura aqui sul-americana, latina, brasileira, eu vou estranhar certos comportamentos, certas situações e termos e palavras, mesmo que a língua seja diferente, né? É o modo de viver daquela pessoa, o que ela pensa sobre, que influencia como ela vai te contar algo, como ela vai relatar algo, as impressões dela. Resumindo, isso interfere no ponto de vista de cada um. A minha bagagem de vida, a minha visão de mundo é diferente de uma pessoa que mora lá no Canadá em determinadas coisas. Então eu vou te contar uma história, minhas impressões sobre uma situação, e essa pessoa lá do Canadá provavelmente vai usar termos modais, expressões de modo, modais diferentes dos meus. Vamos ver isso nos slides mais à frente, tá? Eu tô tentando não dar spoiler. Mas também, se eu for muito superficial, vocês não vão entender. Vozes, a forma como o enunciador se expressa, incluindo a escolha de palavras, acabei de falar, né? O tom e a gramática, que revelam a sua posição e atitude em relação ao assunto. Tudo que eu acabei de falar. Não vamos ver esse assunto nessa aula, tá? Esse aqui vamos. Esses dois aqui estão implícitos, não tem como, né? Aqui é uma interação social, tá? Aqui também. E aqui é o principal, modalização. Marcas da enunciação. Modalização, palavras ou expressões que permitem a identificação do ponto de vista do enunciador. Ou seja, aqui tem uma palavrinha muito mais simples, ó, para você entender. Marcas. Tá vendo? Modalização, marcas da enunciação. Ponto de vista do autor.
Vamos para o segundo slide. Aqui em cima eu já resumi para você. Ó, modalização é o ponto de vista do enunciador. No edital da UERJ, tá assim, ó. Perspectivas enunciativas. Quem enuncia, a quem, espaço, tempo, vozes e modalização. Assim como a gente viu no primeiro slide. A enunciação é um ato social, foi o que eu acabei de falar anteriormente, e interacional, locutor e interlocutor, tá? O autor do texto, ele precisa do leitor. Muitas vezes ele vai colocar algumas reflexões em formas de pergunta, de questionamento. Para quem refletir sobre? Você, leitor. Então é uma interação. No Quincas Borba, que caiu no segundo exame de qualificação da UERJ do ano passado, em 2024, tinha muito essa relação de conversa com o leitor. Inclusive casos de metaficção, onde o próprio narrador conversava com o leitor, dizendo que no capítulo anterior você viu, eu disse, ou estava escrito. Ou seja, peraí, eu estou escrevendo uma história e nesse texto eu estou te dizendo que eu estou escrevendo e conversando com você que é leitor. Metaficção. Uma interação com você. A enunciação é um ato social e interacional, onde a língua é utilizada para construir e reconstruir a relação entre enunciador, ou seja, locutor, e enunciatário, interlocutor ou receptor. Se você não conseguir gravar essa palavra que é meio estranha, você pode gravar receptor. Daquela mesma maneira que você aprende em funções da linguagem, emissor e receptor, locutor e interlocutor, autor e leitor. Em resumo, a perspectiva, como uma boa carioca, a perspectiva da enunciação enfatiza que a linguagem não é apenas um sistema de regras. Não é para você decorar gramática. É para saber aplicá-la no seu dia a dia. Mas também um processo dinâmico, olha aqui a interação, dinâmico e interativo, onde o enunciador se manifesta. O enunciador, aqui eu vou colocar para você o autor, o Machadão, Machado de Assis, não o Bentinho, que já é narrador personagem, o autor, Machadão, Machado. O enunciador se manifesta e se relaciona com o receptor, enunciatário de novo aqui, parece nome próprio, através do enunciado. O óbvio muitas vezes precisa ser dito. Quem enuncia? Enunciadores, locutor. A quem? Receptor, interlocutor. Perceba que eu estou batendo nessa tecla para você fixar. Aqui é a fase da teoria que você revisa. E se você nunca teve contato com esse conteúdo, você vai gravar, você vai fixar. Depois isso vai fluir. O enunciador fala a partir da sua perspectiva. E isso implica, ou seja, gera, provoca. Isso implica diretamente, influencia, melhor dizendo, influencia diretamente no que será exposto. Nossa, olha o meu como saiu, gente. No que será exposto, dito, escrito. O enunciador, o eu, carrega um repertório cultural, linguístico. Errinho aqui. Linguístico.
O meu espaço, ou seja, o eu, o sujeito, tá? Tô falando em primeira pessoa, meu ponto de vista. O meu espaço e tempo trazem, ou traz, as minhas visões, e vai impactar, influenciar na forma como comunico a minha ideia. Certo? E aí você vai perceber o seguinte. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Laranja com laranja não dá. Deixa eu pegar um verde. Tudo a ver, né? Aqui. Olha aí o exemplo do Machadão. Vamos lá. Caiu tantas vezes na UERJ, né? E no Enem, obviamente. Bentinho é o narrador, personagem do livro Dom Casmurro. E ele diz que Capitu tinha olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Ou seja, aqui o autor construiu essa linguagem, esse enunciado com essa linguagem, buscando já te influenciar, te impactar com os conceitos dele. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Então você o texto inteiro ficou ouvindo que Capitu mentia, que teve uma situação que Capitu sabia mentir muito bem. Aí Bentinho foi ficando com aquela ideia de que ela estava traindo. Até que, olha só o exemplo aqui. Bentinho começa a suspeitar de Capitu, suspeitar com força, após assistir a peça teatral Otelo, obra de Shakespeare, que narra uma história de ciúme doentio. O Machado de Assis está querendo plantar na sua cabeça, está querendo trazer o passarinho do ciúme, da certeza da traição de Capitu. Esse passarinho, ele quer que faça ninho na sua cabeça, leitor, e você tenha certeza que Capitu traiu, que você tem as mesmas impressões que Bentinho. Só que Bentinho é um narrador personagem. Ele narra em primeira pessoa e todas as impressões são dele. Impressões contaminadas, influenciadas e envenenadas por tudo que ele sente. Né? Iago é o personagem da peça. Iago, olha, aqui ficou estranho aqui, provavelmente eu digitei isso com sono, e eu vou corrigir aqui com vocês, tá? Iago conta para Otelo que a esposa o traía. A gente para aqui. Otelo, que é quem se sente traído, Otelo comete o assassinato. Mas no final descobre que a esposa não o traía e se mata. Olha que tragédia shakespeariana. A gente não está aqui para analisar esse texto. Mas olha tudo que você foi influenciado a absorver e a acreditar, uma imersão, e tudo isso veio da mente do enunciador de Machadão, Machado de Assis. Era o cara, né? O gênio. Aquele ponto de vista é o que influencia o leitor a acreditar que realmente aconteceu a traição de Capitu. Só que, deixa eu te falar uma coisa, pasme. O texto não consegue comprovar isso para você. Voltando, polêmicas à parte. Peraí que eu abri uma tela que não tinha nada a ver. Imagine um enunciador, vamos para um exemplo bem simplório agora. Lembra do espaço-tempo? Agora você vai pegar um exemplo claro, tá? Uma distinção objetiva aqui.
lembre-se do espaço, do local físico e do tempo, da ambientação, do momento. A gente pode pegar aí cronologia, década, espaço-tempo, vamos fundi-los. Imagine um enunciador que vive no interior de uma cidade sem praias, tá? Aí ele chegou diante do mar e olha a impressão dele, o ponto de vista dele. Quanta gente pelada na praia! O mar é assustador e parece engolir o mundo todo, né? Agora um carioca que vive em Copacabana desde criança. Quanta gente aproveitando o sol, praticando esporte e confraternizando hoje. Poxa, que legal! O mar está calmo e propício à natação. Lembra que eu falei para você que duas pessoas com realidades muito distintas, ou nesse ponto aqui, né, com realidades diferenciadas do espaço físico onde viveu a vida inteira, da cultura que recebeu, da sua visão de mundo, olha as impressões diante da praia e do mar. Enquanto um achou aquilo gigantesco que parecia engolir o mundo todo, olha que tem até um exagero, né? E assustador. Nossa, teve medo, assustador, medo, respeito do mar. Veio do interior. E quanta gente pelada. Nossa, as pessoas com o corpo de fora, quanta gente pelada na praia. Aí vem o carioca que já está acostumado, que aquilo ali é normal. Quanta gente aproveitando o sol, que bacana, o pessoal tá pegando vitamina D, tá ficando, né, com uma estética. Isso para quem pode pegar sol, né, gente? Não exagere. Quanta gente praticando esporte, olha aqui, vendo que essas pessoas lá seminuas, né? Imagina lá os rapazes do futevôlei, só de sunguinha. Gente pelada, seminua, né? Praticando esporte, aqui, ó, ponto positivo. Confraternizando, ponto positivo. O mar está calmo e propício à natação, enquanto para o outro está assustador, né? Exemplo mais claro, mais objetivo e tranquilo do que esse, ainda não vi. Vamos para o quarto slide. Ao analisar um texto sob essa perspectiva, sobre esse ponto de vista, é possível identificar, sobre essa perspectiva enunciativa, subjetividade do autor, não é narrador, a forma como o autor se posiciona em relação ao tema. Ali a gente teve uma frase, um diálogo, uma exposição, um pensamento, uma ideia, né, diante do mar. Tanto do que vivia no interior e nunca viu praia, como do que estava ali rotineiramente curtindo a praia desde criança, né, desde sempre, normal. Mas você pode tirar aquilo também com uma impressão de um personagem que um narrador que vive no interior expôs e de um narrador que vive na cidade grande, ali na praia, também expôs, né? Texto, fala, aliás, escrita, fala. A gente já sabe que isso influencia, impacta no enunciado, na forma, na modalização, na marca enunciativa. Chega. Ao tema, utilizando recursos linguísticos, é isso aqui que o português também vai analisar, para expressar seus sentimentos, opiniões e crenças. Lembra? Pelados, meu Deus, moralismo. Nada contra, nem a favor. Percebeu? Relação com o leitor.
A maneira como o autor se relaciona com o leitor, seja por meio de perguntas, você encontra questionamentos, reflexões em textos que o narrador não responde, deixa no ar. E quando responde, ali tem uma pista do que o autor, o escritor, por exemplo, Machado de Assis, o que ele pensava, qual a crença dele, ou o que ele queria ironizar naquele texto, criticar, tá? Nós vamos ver essas pistas. Interpelações, pressuposições sobre o conhecimento prévio do leitor. Por exemplo, quando houve a citação da peça Otelo de Shakespeare, caso Machado não tenha explicado do que se trata, você, leitor, precisaria ter conhecimento prévio. Senão, o contexto não faria sentido para você. Você perderia uma informação importantíssima, até mesmo para ser impactado pelo ciúme doentio de Bentinho. Pressuposições sobre o conhecimento prévio do leitor, ou através da construção de um universo simbólico. Isso aqui é cara de Clarice Lispector. Criação de um universo simbólico que o leitor possa reconhecer. Contexto de produção. Nós vemos essa parte de contexto de produção em outro ponto do edital também. Deixa eu pegar minha cola aqui. Quer ver? Aspectos literários, tá? Tem uma parte aqui que fala literatura e sociedade. Contextos sociohistóricos de produção, tá? De produção e recepção dos textos. Relação com movimentos estético-culturais. Diálogos entre a literatura e as artes em geral. O que isso aqui está te dizendo, tá? As coisas se encaixam, os conteúdos se encaixam, conversam entre si, em muitos casos, tá? Contexto de produção. As condições sociais e as demandas da situação discursiva em que o texto foi produzido. Então, todas essas situações que influenciam as condições de produção do texto. Por exemplo, no conto Amor de Clarice. É uma pequena obra aqui no prédio, tá, gente? Não reparem o barulho. Vai vibrar um pouquinho. Vou até pegar o microfone mais perto. No conto Amor de Clarice, o que acontece ali? Quando ela fala muito da dona de casa, Ana é uma dona de casa que, vamos pegar assim, ela não é totalmente insatisfeita com a sua vida, nem totalmente satisfeita. Meia satisfação, um pouco cansada, né? Aquela mulher que utilizou todo o seu desejo vagamente artístico para trazer harmonia e beleza para os dias, decorando, costurando, pensando no jantar, né? Pensando nos cuidados daquela casa, daquela família e vivendo naquela bolha. Nada contra, não estou aqui julgando, estou apenas relatando o texto. Só que hoje em dia nós falaríamos sobre isso de uma outra forma, talvez com um ponto de vista feminista, talvez com um ponto de vista machista, e debateríamos sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o contexto de produção? Com as condições sociais e demandas da situação discursiva, com as condições sociais em que o texto foi produzido. Era a década de 50. O livro foi publicado em 60, mas a coletânea, os textos foram criados de 50 para 60. Então, como se vivia? Como era o espaço físico?
como que era a sociedade, os valores, as cobranças, as imposições, a própria legislação sobre casamento, família, as imposições sobre a mulher. Tudo isso é traduzido em algumas pistas do enunciador. A gente encontra essas pistas do que pensa o enunciador, nesse caso Clarice Lispector, dentro do texto, do enunciado. E é isso que nós vamos ver ali na frente com alguns exemplos, tá? E depois, na segunda parte, voltaremos com exemplos diretos do texto. Vamos lá? Ou seja, o contexto de produção. No exemplo de Clarice, década de 50, bela e recatada do lar. Costurar, cozinhar, tornar tudo belo, decorativo, fazer tudo pelos filhos. Ela criou a própria cortina, ela cortava com belos estalidos a fazenda, o tecido da roupa dos filhos. Ela tinha uma empregada, né, doméstica, porque tem uma hora lá que fala de uma empregada, mas ela colocava a sua mão pequena e forte, sua corrente de vida em tudo. Então, essa mesma história contada nos dias de hoje por um enunciador, uma locutora dos dias de hoje, uma autora, provavelmente seria bem diferente. E Clarice não se achava feminista e não queria esse rótulo, tá? Por mais que peguem esse texto e abordem numa perspectiva feminista, Clarice deu uma declaração que ela não queria esse rótulo, ela não gostava de rótulos e ela não se achava feminista. A gente pode reconhecer traços que se identificam, sim, tá? Mas, enfim. Que influenciam as escolhas do autor, olha aí. E a forma como ele se expressa. Modalização. Marcas enunciativas. O uso de verbos modais, olha aí, você aprendeu isso no ensino médio? Fala para mim. Eu duvido você deixar nos comentários, você falar comigo sobre isso. Vamos conversar? Você teve verbos modais? Você lembra o que é isso? Provavelmente você lembra o que é verbo auxiliar, né? Exemplo, verbos modais. Exemplo, pode, deve. Agora olha aqui. Talvez não é verbo, tá? Mas é uma palavra modal. Entrou aqui por engano. Poder, aqui ó, poder, dever. Vocês vão entender o porquê aqui, ó. Verbos modais. Caramba, por que é marca de enunciação, né? Por que esses verbos, quando aparecem, vão dar pistas sobre o ponto de vista do autor? E outros recursos que indicam o ponto de vista. Temos advérbios, né? O ponto de vista do enunciador. E a sua relação com a verdade do enunciado. Teremos uma aula lá para frente sobre verossimilhança, que é até mais tranquilo, né? Verossimilhança. Não é semelhança não, tá bom? Vamos para o próximo conteúdo. Finalizando, aliás, né? Ao analisar um texto sob essa perspectiva, é possível identificar. Já tivemos essa aula, corre aqui no canal. A aula está muito interessante e completa. Discurso direto e indireto. No caso, a aula, eu conceituei também aqui, tá? O direto e indireto.
Mas a aula do canal voltada para o amor de Clarice Lispector é o setinha, é o discurso indireto, livre. A forma como o autor reproduz as falas de outros. Tá vendo? A forma, modal, modo, as falas de outros. E aqui disse autor, indicando se ele se distancia, se o autor se distancia ou se aproxima das opiniões que são expressas. Tem indicações, tem pistas, tem pistas. A escolha de palavras e expressões, isso diz muito sobre o autor. Por isso tem o estilo, a linguagem aplicada, né? A escolha do vocabulário, linguagem poética, linguagem objetiva, muita adjetivação, muita descrição, vários exemplos, tá? A utilização de termos específicos, que vamos estudar isso, que revelam a visão de mundo do autor e seus valores. Vamos para o próximo. Depois a gente vai identificar isso no texto de Clarice, tá? Vai ser a segunda parte da aula. Perspectiva enunciativa. Vamos lá. Verbos auxiliares. Isso aqui você tem que saber, né? Há alguns verbos, entretanto, que contrariam a função geral de indicar acontecimentos. Ana subiu no bonde, recostou-se. Verbo auxiliar, não demonstração, né? Servindo como acompanhantes, ele é auxiliar, ele é o assistente técnico. Servindo como acompanhantes de verbos que designam as ações, ou seja, os principais. Por exemplo, são os chamados verbos auxiliares. Que designam ações, por exemplo, e são chamados verbos auxiliares. Os verbos auxiliares acompanham outro verbo, que é chamado, por sua vez, de verbo principal. Perceba que aqui eu estou colocando essa teoria como um conteúdo básico de fixação para você. Você que não lembra desse conteúdo, eu não estou passando superficialmente por ele. Eu estou replicando, eu estou repetindo, enfatizando várias vezes conceitos, expressões, para que você deixe tudo fixado aí na sua cabecinha. Já que é nele que reside a ação ou estado designado. Então, obviamente, aqui, verbo auxiliar mais o verbo principal, o príncipe, mais o verbo principal, certo? Assim, o verbo auxiliar serve para modular, olha aí a nossa modalização, modular o verbo principal, que aparece em uma das formas nominais do verbo. Isto é, infinitivo, amar, correr, respirar. Infinitivo, lembra? AR, ER, OR. No gerúndio, amando, correndo, suspirando, aquela ação contínua, simultânea que está acontecendo. Ou ainda no particípio, vamos ver. A junção entre verbo auxiliar e verbo principal forma a chamada
locução verbal. Então, essa letra feia que eu coloquei para você aqui em cima. Peraí, vamos mudar isso aqui? Vamos fazer direitinho? Vou colocar aqui embaixo, ó. Deixa só eu aumentar a letra. Acho que agora ficou até muito grande. Aqui, vamos lá. Locução verbal, ou seja, verbo auxiliar mais verbo principal. Opa. E aí, você já entendeu ali em cima, verbo auxiliar e quais são os tipos de verbos principais, tá? Aqui, ó, locução verbal, é isso aqui, ok? Ó, principal. E aí, verbos auxiliares modais. O verbo querer, o verbo dever, poder, e aí tem um exemplo aqui. Verbo poder. Pode ser que. Pode. É uma suposição, pressuposição, uma hipótese. Hipótese. E aí nós vimos anteriormente o que? Eu acho que era pressuposição. Um pressuposto. Vamos pressupor. Pode ser que o Brasil vença a próxima Copa. Uma possibilidade. Ser, acontecer, né? Em português, um verbo auxiliar modal combina-se com um verbo principal no infinitivo para expressar nuances da ação verbal, como necessidade, aqui ó, possibilidade, desejo, etc. Exemplos de verbos auxiliares modais incluem, ali em cima já falamos, dever, poder, ter de fazer, ter de pensar, né? Querer, precisar. Luciana, ainda está confuso. Para mim, não lembro disso na escola, então não está servindo como revisão. Vamos lá. Verbos auxiliares. Exemplos. Ele deve vir amanhã. Isso deve acontecer. O verbo dever indica uma necessidade. Aqui, olha a semântica. A relação de sentido, de significação do verbo. Semântica dos tempos verbais. O edital da UERJ foi atualizado com este conteúdo. É porque vai cair. O verbo dever indica uma necessidade ou expectativa de que ele venha. Eu posso ir ao cinema. Eu posso ir ao cinema. O verbo poder indica uma possibilidade de ir. Eu posso ir ao cinema. Não, olha, antes eu tinha um problema que não me deixava ir na sessão nesse horário à noite, né, na sessão, para assistir o filme. Mas agora eu posso ir ao cinema. É uma possibilidade, não quer dizer que a pessoa vá. É uma possibilidade. Você quer viajar para a praia. O verbo querer indica um desejo de viajar.
Nossa, mas você quer viajar para a praia mesmo, né? Mesmo com chuva, você quer viajar para a praia. Aqui, ó, posso, quer. Eu gosto de rabiscar, já repararam, né? Vou até tirar esses rabiscos. Você quer viajar para a praia. Desejo de viajar. Tá fácil, né? Ó, necessidade, possibilidade, desejo. E eu volto a rabiscar. Ela precisa, olha a obrigatoriedade, ali está necessidade, mas eu colocaria obrigatoriedade também. Como voltou a obra, eu trago o microfone para perto, vou dar um tostão da minha voz. Ela precisa estudar para a prova. O verbo precisar indica uma necessidade, uma obrigatoriedade. Eu deixei um textinho aqui, né? Tirei. Vimos verbos. Agora, orações modalizadoras. Toda oração só é uma oração porque tem verbo. Tenho, verbo ter. Tenho certeza, olha aqui, ó. Certeza de que choverá. Vai chover hoje. Tenho certeza de que vai chover hoje. Não há dúvida de que o Brasil não vencerá a próxima Copa. Não há dúvida. Como identificar orações modalizadoras, elementos que indicam opinião ou atitude? Palavras como talvez, acho. Acho é totalmente opinião. Talvez é incerteza, dúvida. Saímos dos verbos, tá? Agora são orações. Expressões que podem modular verbos, né? As orações que vão te dar as pistas agora. Parece, parecer, creio, eu creio, minha crença. Provavelmente, é possível, na minha opinião, segundo eu. Exemplos. Talvez o aluno venha à aula. Aqui a gente tem uma dúvida. Acho que ele está mentindo. Opinião. É possível que chova. Fácil, né? Possibilidade. Você deve. Eita, até risquei, ó. Você deve fazer isso. Você deve estudar comigo para poder ter uma nota excelente no UERJ. Você deve fazer isso. Obrigação. Ele quer ir ao cinema. Desejo. Fácil. Aqui tá fácil. Agora, na linguagem metafórica de Clarice, né? Vamos identificar lá também. Pegou a dica? Pegou a visão? Última parte desta aula. Bora lá. Tipos de modalização. Outra coisa, eu estou na criação da segunda parte do meu e-book de questões de fixação e no estilo da banca da prova da UERJ, da primeira fase do primeiro exame de qualificação. Eu já tenho 50 questões prontas, tá? E estou abrangendo conteúdo programático. Então, não seria um simulado, tá? Tem questões mais básicas sobre a retomada de um termo anterior pelo pronome demonstrativo isso. E aí tem, de repente, 3 questões com esse pronome demonstrativo para que você relembre a função dele, para que você relembre que quando ele retoma um termo anterior, é uma anáfora, tá? Anáfora está no edital, no conteúdo programático e por aí vai, tá? Vamos lá, voltando. Tipos de modalização.
indica o grau de certeza ou incerteza do falante em relação ao que está sendo dito. O óbvio também precisa ser dito. Por exemplo, talvez ele venha. Parece que chove. Indica também a obrigação, a permissão ou a proibição. Por exemplo, você deve fazer isso. Pode entrar. Indica o desejo ou vontade. Eu quero ir. Ele gostaria de. Indica a certeza, a possibilidade ou a impossibilidade. É certo. É claro. Expressões mais cristalizadas. É certo que. Pode ser que. Indica o sentimento ou emoção do falante. Por exemplo, eu não acredito que isso aconteceu. Ah, que pena. Importância da modalização. A modalização é importante porque permite ao falante, ao enunciador, expressar a sua atitude em relação ao que está comunicando, tornando a comunicação mais rica e precisa. Ela também influencia, olha aqui, ó, influencia a sua interpretação do que é dito pelo interlocutor. Tá? Aqui a gente pode colocar locutor, mas não tem problema, porque na conversa aqui está dizendo falante, né? Então seria interlocutor. Porque para ser locutor e interlocutor, se é uma conversa, um diálogo, em algum momento eu que estou falando serei o interlocutor. Se você abrir sua câmera agora e conversar comigo e eu te ouvir, nós vamos trocar os papéis. Você será o locutor, o falante, o emissor, o enunciador e eu a receptora. Ok? Então, olha que interessante. Deixa eu colocar aqui fundo branco e escrever algumas coisas com vocês. Vamos lá. O que a gente viu na aula de hoje? Perspectivas enunciativas, certo? E aí nós temos quem enuncia. Estou colocando do jeitinho que está no edital. Quem enuncia, a quem espaço e tempo. Aqui eu estou fundindo espaço-tempo. Espesso não, gente, peraí. Espaço, tempo, vozes. Não falamos das vozes, falaremos na próxima parte da aula. Em outra aula, que a próxima parte será textos de Clarice com essa abordagem aqui, tá bom? Espaço, tempo, vozes e o que a gente enfatizou e destacou, modalização. E aí, o que você viu em modalização? Como foi essa aula? Fala pra mim. O que você viu em modalização? Marcas enunciativas. Ponto de vista. Modalização. Ponto de vista do autor. Ponto de vista do autor. Vamos decorar assim, gravar desse modo. E para isso você precisa identificar o quê? Marcas enunciativas, que é a mesma coisa que modalização. Pegou a visão? Você viu expressões modalizadoras. Você viu termos. Você viu verbos, advérbios, locuções verbais, locuções adverbiais,
orações. Estava esquecendo aqui, ó. Orações modalizadoras. Escrevi certinho aí, digitei. Tô sem óculos. Locuções verbais, locuções adverbiais, orações modalizadoras, expressões cristalizadas, como é certo, é claro. E aí os sentidos, né? Certeza, possibilidade, dúvida, obrigatoriedade, pressuposição, e por aí vai. Viu os exemplos com o Machado de Assis, com o Bentinho de Dom Casmurro, a questão lá do ciúme doentio, de Otelo, de Shakespeare. Viu bastante coisa. Então, a próxima parte da aula, nós vamos analisar tudo isso diretamente na íntegra no texto de Clarice, no Conto Amor, tá? Voltadão para a UERJ. E a próxima aula nós vamos pegar a parte que não falamos, não exemplificamos, que foi o conteúdo vozes, tá? Então essa foi a aula, obrigada pela sua presença, espero que tenha sido útil, produtiva. Compartilha com quem precisa, tá? Se quiser, deixa um comentário, uma dúvida, sugestão. Estamos aí. Redação Luciana Oliveira. Até a próxima!